Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo a esse conteúdo, a esse vídeo, relacionado a um plano de ação e intervenção pedagógica, O caso em específico, nós vamos estar falando aí do título do caso, Currículo Desarticulado na Agroindústria. Eu me chamo João Flávio de Lima Neto. Sou estudante do curso, de ensino profissional e tecnológico, É uma pós-graduação lato sensu, nessa docência aí. E sou formado em agronegócio, técnico em agronegócio, bacharel em direito, tenho pós-graduação em direito trabalhista, conciliação, mediação e arbitragem. Estou buscando essa terceira especialidade, Esse trabalho ele está sendo aí orientado, pela professora mentora doutora Juliene Silva Vasconcelos. Para a gente falar então sobre o currículo desarticulado na agroindústria, nós vamos falar um pouco sobre a agroindústria, Enquanto ela é um setor estratégico da nossa economia aí brasileira, Então ela demanda uma formação técnica de qualidade alinhada aí às exigências do mercado, E às especificidades territoriais. No entanto, muitos cursos técnicos ou profissionalizantes nessa área enfrentam desafios relacionados aqui à evasão escolar, a baixa permanência dos estudantes, Uma das principais causas dessa realidade é aquela existência do currículo desarticulado. Ele está desconectado da prática, daquela realidade local, da necessidade do aluno. Às vezes a pessoa, ele é formado, ele é técnico numa área e ele foi para uma região onde aquele campo ali de trabalho, aquele campo ali não está ali adequado ao currículo dele, Então ele está buscando aquela oportunidade, mas não está ali adequado. Ele sabe fazer, mas precisa o quê? De um diploma, Então, nesse cenário, como que o projeto político-pedagógico, o PPP, deve funcionar, Como uma ferramenta de integrar, orientando as práticas educativas de forma a garantir a permanência dos estudantes, de forma sua formação integral, sua inserção no mundo do trabalho, E aí, depois, a seguir, vai analisar o currículo desarticulado, impacta negativamente esses aspectos, como o PPP pode ser um caminho para aí superar tudo isso, Então, assim, o papel do PPP na formação em agroindústria, ele vai ser um documento orientador que expressa aquela identidade da instituição de ensino, os objetivos, valores, metodologias, formas de avaliação. No caso de cursos técnicos em agroindústria, o PPP ele deve refletir o que? A realidade social, econômica e local e regional. As demandas do setor produtivo agroindustrial, as especificidades culturais dos estudantes, as políticas públicas educacionais e de desenvolvimento rural. Então, quando a gente vai elaborar aquele PPP com base em diagnóstico participativo, ele vai contribuir para a construção de um currículo integrado que articula a teoria da prática, a teoria e a prática, valorizando o saber local, conectando o conhecimento técnico às vivências dos estudantes. Isso vai fortalecer o sentimento de o quê? Pertencer e reduzir os índices aí de evasão.
Em muitas escolas técnicas ou instituições de ensino, aquele profissional, né, o currículo está fragmentado, descontextualizado. Então, o que isso significa? Que aquela disciplina desconectada está desconectada com a prática industrial. É uma pouca relação, desculpa, né? É uma pouca relação com as realidades e tecnologias do campo, aquela falta de diálogo entre o conhecimento técnico e o conhecimento empírico dos estudantes oriundos aí, às vezes até mesmo das áreas rurais, né? Não só da área urbana. Aquela falta de diálogo também, né? Do conhecimento técnico e o conhecimento empírico, já falei isso. A ausência de integração entre componentes curriculares e os projetos pedagógicos interdisciplinares. Então, essa desarticulação, ela vai gerar uma desmotivação nos estudantes. Porque, às vezes, aquele setor tem aquele curso, tem aquela especificidade, mas naquele município, naquela área rural, não é aquela especificidade. No caso aqui, nós vamos falar sobre o leite. Então, Minas Gerais produz leite? Produz, né? Agora, vamos supor, eu sou técnico aí, realmente, em agronegócio, só que voltado aqui aos negócios. Então, eu vou poder buscar um técnico na área do laticínio para produzir leite? Não, eu vou vender, né? Então, assim, mesmo eu estando, ainda falta o quê? É articular isso. É uma técnica em química, por exemplo, né? Eu vou falar disso um pouco mais tarde, tá? Então, isso vai gerar uma desmotivação dos estudantes, que não vem no sentido no que aprendem. Então, aquela perspectiva de aplicação no mercado de trabalho local, como resultado, aumenta a evasão e a dificuldade de permanência nos cursos. A evasão e a permanência, quais são os fatores que está interligado ao currículo? Então, essa evasão escolar na agroindústria, ela pode ser atribuída a diversos fatores, né? Então, quais são eles? O currículo desinteressante ou ultrapassado, falta de infraestrutura para as práticas laboratoriais de campo, dificuldade socioeconômica dos estudantes. Às vezes o estudante não tem como arcar, né, com eu pegar igual hoje já tem o passe livre, tem algumas outras coisas, mas às vezes ele não tem condição para sair de casa e às vezes mora no campo, ou às vezes tem vergonha porque às vezes não tem uma roupa legal, né? Vamos supor, ainda não ouviu falar de brechó, assim, comprar uma roupinha baratinha, né? Então, assim, é realmente uma sociedade, uma dificuldade socioeconômica para ele, essa dificuldade de não ter dinheiro. Para mim não, porque a gente dá um jeito aí, dá certo, né, gente? Mas outro fator, né, da evasão, né, aquela jornada escolar incompatível com o trabalho no campo. A falta de apoio escolar, tanto pedagogicamente quanto psicologicamente, né? Por outro lado, a permanência, ela vai depender de políticas de acompanhamento, né? Uma proposta curricular valorizando a realidade dos alunos, né? Uma metodologia que vai fazer com que o discente, com que o aluno participe, né? Envolvendo aquela construção no conhecimento, né? Então, essa permanência, a gente pode estar fortalecendo ela no projeto político-pedagógico como? Com estágios supervisionados, né? Aquele estágio que vai ter um vínculo real com o setor produtivo ali na região
do próprio aluno, do próprio discente, do próprio interessado aí a arrumar o seu currículo, adequar, né, para não ficar ali desarticulado, né? Projetos interdisciplinares e atividades práticas, parcerias com cooperativas, associações e empresas agroindustriais, flexibilização curricular, que vai atender aí aquela diversidade dos alunos. Agora, como eu falei aí desses aspectos e uma pequena introdução, né, sobre o que seria currículo, evasão e tudo, né? Agora eu vou falar qual o objetivo geral desse trabalho, né, que está sendo orientado aí pela doutora Juliene. Esse objetivo geral, ele contextualiza e integra o currículo no curso técnico em agroindústria, utilizando métodos ativos inovadores no PPP, articulando conteúdos das disciplinas técnicas e propedêuticas, garantindo o aprendizado, reduzindo a evasão e fortalecendo a formação dos discentes. Alguns objetivos específicos, né? Promover o conteúdo específico. No caso, nós estamos falando aqui, dei um exemplo do leite, né? É aquela disciplina química de coagulação, conservação, fermentação de produtos lácteos e processos produtivos da agroindústria. Valorizar o protagonismo estudantil, resolver problemas reais na cadeia produtiva local, estimulando a autonomia e investigar sempre, né? Realizar metodologias ativas, aproximando teoria e a prática. Instituir horário de planejamento coletivo entre docentes, favorecendo a elaboração de projetos mais comuns. Atualizar e rever o PPP, o Projeto Político Pedagógico, no curso da Agroindústria, de maneira a inserir formas práticas integradoras e interdisciplinares, né? Então, aí, metodologicamente, né, como seria isso? A gente pega uma sala de aula invertida, né? A gente, antes ali da prática, só um momento. Antes da prática, os alunos estudam conceitos de química, que ele já viu, está fazendo o quê? Um curso técnico, né? Então, um conceito de química aplica proteína, lipídio, em vídeos, leituras, na aula, aplica na produção de derivados do leite, né? Faz aquele processo colaborativo com uma indústria local, com a escola, igual eu já falei ali anteriormente. E a avaliação e o monitoramento para a gente permanecer o aluno até o resultado ali final. Então, essa avaliação, ela é formal, contínua e processual, de maneira a acompanhar o discente não apenas no resultado. Ele vai aprender, né, a fazer, mas, todavia, no processo de integrar ele curricularmente. Em menção ao monitoramento, a gente tem que falar, vale aí ressaltar, né, aquela garantia democrática e participativa, de maneira a cativar a comunidade a participar disso, né? A promover o curso, a promover, olha, fulano, fica, vamos fazer, focar ele, para ele integrar realmente aí nesse curso, né? Então, cativar essa comunidade, o docente, os discentes, né? E aí também a gestão escolar. Finalizando, né? Esse enfrentamento da evasão e o fortalecimento da permanência, né, dos estudantes no curso de agroindústria, né, exige uma reconfiguração profunda do currículo, orientada por um PPP vivo, participativo e contextualizado. Então, o currículo dialoga com a realidade produtiva local, saberes dos alunos e os desafios do mundo do trabalho, promovendo uma formação ética e cidadã.
Muito obrigado por estar participando do vídeo e até mais.